Vamos mergulhar em uma das histórias mais épicas e inspiradoras da Bíblia, a jornada de Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar seu povo da escravidão no Egito. Essa história não é apenas uma narrativa antiga, mas uma lição de coragem, fé e perseverança. Ao acompanharmos cada passo de Moisés, somos lembrados de que Deus pode usar qualquer um de nós para realizar grandes coisas, mesmo quando nos sentimos pequenos e impotentes. Prepare-se para uma jornada repleta de emoção, desafios e milagres. O nascimento e a infância de Moisés. Moisés nasceu em um momento sombrio para o povo hebreu, que vivia como escravos no Egito, submetidos a trabalhos forçados e tratados com crueldade. As correntes da opressão eram pesadas, e os hebreus clamavam a Deus por libertação. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos ao nascer. Imagine o desespero dessas famílias, que viam seus filhos sendo tirados de seus braços sem compaixão. Em meio a esse cenário de dor e angústia, nasceu Moisés. Seus pais, Amram e Joquebede, eram homens e mulheres de fé. Quando sua mãe viu que o menino era bonito e tinha um brilho especial, decidiu que não poderia deixá-lo morrer. Ela escondeu o bebê por 3 meses, vivendo em constante temor de ser descoberta. A cada dia que passava, o medo crescia, mas também a esperança. Ao perceber que não poderia mantê-lo escondido por mais tempo, tomou uma decisão corajosa e arriscada. Com o coração pesado, fez um cesto de junco, o revestiu com betume e o deixou flutuar nas águas do Nilo, confiando que Deus o protegeria. O cesto navegou suavemente até ser encontrado pela filha do faraó, que estava se banhando no rio. Ao abrir o cesto e ver o bebê chorando, seu coração se encheu de compaixão. Ela decidiu adotar a criança, mesmo sabendo que ele era hebreu. Assim, Moisés foi criado como príncipe no palácio, recebendo a melhor educação que o Egito poderia oferecer. No entanto, mesmo em meio a luxo e conforto, Moisés sentia um vazio profundo, um chamado interior que o ligava a seu verdadeiro povo. Há conflito interno e a fuga de Moisés. Enquanto crescia no palácio, Moisés enfrentava um conflito interno. Ele sabia que era diferente e que sua verdadeira identidade era de um hebreu. As imagens de seu povo sofrendo o perseguiam, e ele frequentemente se perguntava se havia algo que pudesse fazer para ajudá-los. Um dia, enquanto passeava pelas ruas da cidade, viu um egípcio maltratando um hebreu. A cena acendeu uma chama de indignação dentro dele. Tomado pela raiva e pela necessidade de proteger seu povo, Moisés atacou o egípcio e o matou. Ao perceber a gravidade de seu ato, ficou em pânico. Ele sabia que precisava fugir, pois o faraó descobriria e o mataria. Moisés fugiu para Midian, uma terra distante, onde viveu como um simples pastor. No início, ele se sentiu perdido e sem propósito, mas, com o tempo, encontrou uma nova vida. Casou-se com Zípora, a filha de um sacerdote local, e teve filhos. Ele tentava esquecer seu passado, mas a saudade do seu povo e o peso da injustiça o perseguiam como sombras. Aqui, é importante notar que a fuga de Moisés para Midian não foi apenas uma fuga física, mas também uma jornada de autodescoberta. Durante anos, ele passou a compreender a vida simples, o cuidado e a dedicação necessários para guiar um rebanho, refletindo sobre sua identidade e propósito. O chamado de Deus. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas nas montanhas, Moisés teve uma experiência transformadora. Viu uma sarça ardente que não se consumia. Aproximou-se, intrigado, e ouviu uma voz poderosa que chamava seu nome, Moisés, Moisés. Ele paralisou, reconhecendo a voz de Deus. O Senhor revelou que havia ouvido o clamor do povo hebreu e que era hora de libertá-los da escravidão. Moisés ficou aterrorizado e hesitante. Ele questionou Deus, dizendo: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" Ele se sentia insignificante e incapaz. Mas Deus o encorajou, dizendo que estaria com ele e que ele não estaria sozinho. Essa parte da história é um poderoso lembrete de que todos nós podemos ter dúvidas e inseguranças em relação ao nosso propósito. Deus frequentemente escolhe os que se sentem menos preparados para cumprir grandes tarefas, mostrando que é através de nossas fraquezas que ele se manifesta. Moisés, que inicialmente hesitou, tornou-se um dos maiores líderes da história, provando que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossa origem ou experiências. O retorno ao Egito e o conflito com o faraó. Assim, Moisés retornou ao Egito, determinado a cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Junto com seu irmão Arão, ele se apresentou ao faraó e pediu a libertação dos hebreus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: "Deixe meu povo ir,
para que me sirvam. Mas o faraó, em sua arrogância, não cedeu. Ele endureceu seu coração e respondeu com desdém: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Essa resposta do faraó é um exemplo clássico de orgulho humano diante da soberania divina. Muitas vezes, somos como o faraó, resistindo ao chamado de Deus em nossas vidas, mesmo quando sabemos que ele está nos pedindo algo importante. A batalha entre Moisés e o faraó não era apenas uma luta por liberdade física, mas também uma luta espiritual, um confronto entre a verdade de Deus e a dureza do coração humano. Com a ajuda de Deus, Moisés e Arão começaram a realizar sinais e maravilhas para demonstrar o poder divino. Para convencer o faraó, Deus enviou 10 pragas devastadoras ao Egito, cada uma mais terrível que a anterior, que não apenas atingiam a segurança e o bem-estar dos egípcios, mas também desafiavam a crença deles em seus deuses pagãos. As 10 pragas do Egito. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, e todos ficaram horrorizados. A água potável se tornou escassa, e o medo começou a crescer. Então, uma invasão de rãs cobriu toda a terra, saltando em cada canto das casas e incomodando o povo. Em seguida, piolhos infestaram o Egito, seguidos por moscas que trouxeram caos e sujeira. Cada praga foi uma demonstração do poder de Deus e uma chamada ao arrependimento. A cada nova praga, o faraó prometia libertar os hebreus, mas logo voltava atrás, endurecendo ainda mais seu coração. As pragas seguintes incluíram a morte do gado, feridas nas pessoas, granizo devastador e gafanhotos que devoravam tudo. A situação tornava-se cada vez mais crítica. Por fim, uma escuridão profunda cobriu o Egito por 3 dias, deixando todos aterrorizados. Cada praga era não apenas uma punição, mas também um convite ao arrependimento. Deus queria que o faraó e seu povo reconhecessem sua autoridade. Um ensinamento vital que podemos extrair daqui é que, mesmo diante das manifestações de Deus em nossas vidas, podemos ser relutantes em mudar. O coração endurecido do faraó serve como um alerta para nós: devemos estar abertos à mudança e ao arrependimento, pois a resistência só traz mais dor. A última praga e a libertação. Finalmente, a última praga foi a mais terrível, a morte dos primogênitos egípcios. Deus deu uma instrução ao povo hebreu para que sacrificassem um cordeiro e marcassem as portas com seu sangue, assim seriam poupados da praga. Naquela noite de desespero, cada casa egípcia foi tocada pela perda, enquanto os hebreus, protegidos pelo sangue do cordeiro, celebravam a libertação que estava por vir. A importância do cordeiro pascal é um elemento central na narrativa. Este evento não apenas sinalizou a libertação do povo hebreu, mas também prefigurou o sacrifício de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue por nossa salvação. Esse ato de fé, marcar as portas com o sangue do Cordeiro, é uma poderosa lembrança de que, em Cristo, encontramos proteção e redenção. A partida do Egito e o desafio no deserto. Moisés liderou o povo em sua saída, sentindo a alegria e o alívio, mas também a pressão da responsabilidade que estava sobre seus ombros. Com a fé renovada, eles partiram em direção à liberdade. Mas, logo depois de deixar o Egito, o faraó mudou de ideia e decidiu perseguir os hebreus com seu exército. A tensão aumentou, e o povo começou a duvidar novamente. Na beira do Mar Vermelho, eles se viram encurralados, de um lado, o mar profundo e, do outro, o exército egípcio se aproximando. O desespero tomou conta do povo, que clamou a Moisés por ajuda. Mas ele se voltou para Deus, e a resposta veio. Com um comando divino, Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e Deus fez o mar se abrir, permitindo que os hebreus atravessassem em terra seca. Esse milagre é um dos momentos mais icônicos da história de Moisés. É uma representação poderosa de como Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem sem saída, mas Deus tem o poder de abrir caminhos onde não vemos esperança. Assim que o povo chegou ao outro lado, o exército egípcio tentou seguir, mas as águas retornaram, destruindo-os. A jornada pelo deserto. Após a libertação, o povo hebreu se viu em meio ao deserto, um ambiente hostil e desafiador. A jornada não seria fácil. Embora tivessem sido libertos da escravidão, agora enfrentavam um novo tipo de liberdade, cheia de incertezas. Os hebreus, muitas vezes, se viam lutando contra o desânimo e a nostalgia pelos tempos em que, mesmo na escravidão, tinham uma rotina que conheciam. Essa é uma característica humana comum, mesmo em situações difíceis, a familiaridade pode parecer mais confortável do que o desconhecido. Durante essa jornada pelo deserto, os hebreus enfrentaram inúmeras dificuldades.
A falta de comida e água era uma preocupação constante. Em momentos de desespero, começaram a reclamar de Moisés, questionando por que os havia tirado do Egito. Eles expressaram saudade das cebolas e dos alhos que comiam no Egito, esquecendo-se da dureza da escravidão. Nesse cenário, Deus se revelou como o provedor. Ele enviou maná do céu para alimentá-los, uma substância que parecia flocos brancos e que se transformava em pão quando cozido. Essa provisão diária era um lembrete de que, mesmo em tempos de escassez, Deus cuida de seu povo. O maná não só supria suas necessidades físicas, mas também servia como um teste de fé. Eles deveriam recolher apenas o suficiente para um dia, exceto na véspera do sábado, quando deveriam coletar o dobro. Isso os ensinava sobre a dependência diária de Deus e a importância do descanso no sábado. A experiência no Monte Sinai. Após um tempo vagando pelo deserto, o povo chegou ao Monte Sinai, um local de grande significado espiritual. Neste momento, Moisés foi chamado por Deus para subir ao monte, onde teve uma experiência transformadora. No topo, ele encontrou-se diante da presença de Deus, cercado por nuvens, trovões e relâmpagos. Essa atmosfera imponente era um sinal do poder e da santidade de Deus. Ali, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que estabeleciam um padrão moral e ético para o povo. Esses mandamentos não eram meras regras, mas uma aliança entre Deus e os israelitas, um guia para viver em harmonia e justiça. Os mandamentos incluem preceitos que falam sobre a adoração a Deus, o respeito ao próximo e a importância da vida. Eles são uma expressão do caráter de Deus e uma luz para o caminho do seu povo. No entanto, enquanto Moisés estava no monte, o povo abaixo começou a se inquietar. Sentindo-se abandonados, exigiram que Arão fizesse um ídolo para eles, um bezerro de ouro, que representasse um Deus que poderiam ver e tocar. Essa ação foi uma grave transgressão, refletindo a inclinação do coração humano para se afastar de Deus em busca de segurança e controle. Ao descer do monte e ver o que havia acontecido, Moisés ficou furioso e quebrou as tábuas. Este ato simbolizava a quebra da aliança entre Deus e o povo. A reconciliação e o restabelecimento da aliança. Após o incidente do bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo, clamando a Deus por misericórdia. Ele pediu que Deus não os destruísse, lembrando que eles eram seus escolhidos. A intercessão de Moisés é um exemplo poderoso de liderança e compaixão, mostrando como ele se colocou entre Deus e seu povo. Deus, em sua graça, perdoou os israelitas, mas não sem consequências. Moisés subiu novamente ao monte para receber novas tábuas e renovar a aliança. Esse momento é crucial na história de Moisés e dos hebreus, pois ilustra a natureza do relacionamento entre Deus e seu povo. Mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos perdoar e restaurar a relação, contanto que nos voltemos a Ele com arrependimento genuíno. A relação de Moisés com Deus foi marcada por um diálogo íntimo, uma amizade que se aprofundou à medida que enfrentavam juntos os desafios. A lei e as instruções de Deus. Com as novas tábuas, Moisés também recebeu instruções adicionais sobre como o povo deveria viver. As leis incluíam orientações sobre a adoração, a moralidade e as interações sociais. Esses preceitos foram projetados para criar uma sociedade justa e igualitária, onde a dignidade de cada pessoa era respeitada. As leis não eram apenas regras, mas um reflexo do amor de Deus pelo seu povo, oferecendo-lhes um caminho de vida e prosperidade. Moisés não apenas transmitiu essas leis, mas também atuou como um mediador entre Deus e o povo. Ele os ensinou sobre a importância da obediência e da fidelidade a Deus, ressaltando que a obediência traz bênçãos, enquanto a desobediência resulta em consequências. Isso se tornou uma mensagem central em sua liderança. A caminhada em direção à Terra Prometida. Após o estabelecimento da aliança e a entrega das leis, o povo hebreu continuou sua jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. O caminho foi repleto de desafios, mas também de milagres. Durante essa caminhada, Deus guiava o povo por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, simbolizando sua presença constante. Essa imagem poderosa nos lembra que, em nossa jornada pela vida, nunca estamos sozinhos, Deus está sempre presente, guiando e protegendo. Durante a travessia do deserto, surgiram várias reclamações. O povo questionava a decisão de Moisés e frequentemente desejava voltar ao Egito. Essa luta entre a fé e a dúvida é algo que todos nós enfrentamos. A liberdade é muitas vezes mais desafiadora do que a escravidão, porque vem acompanhada da responsabilidade. Moisés continuava a encorajar o povo, lembrando-lhes das promessas de Deus e da importância de confiar nele. As dificuldades e os testes de fé.
Com o tempo, a falta de água e comida levou a uma nova onda de descontentamento. Deus, em sua misericórdia, mais uma vez proveu. Quando o povo se queixou da falta de água, Deus instruiu Moisés a falar a uma rocha, e a água jorrou dela, saciando a sede do povo. Este ato não apenas supriu uma necessidade física, mas também demonstrou a fidelidade de Deus em cuidar de seu povo. Ainda assim, houve momentos de rebelião e desconfiança. Um dos episódios mais significativos ocorreu quando Moisés enviou 12 espias para explorar a terra prometida. Ao retornarem, 10 deles trouxeram um relatório negativo, enfatizando os gigantes e os obstáculos que encontrariam. Apenas 2, Josué e Caleb, tiveram fé e encorajaram o povo a avançar. O medo e a incredulidade do povo levaram a uma decisão trágica: eles se recusaram a entrar na terra que Deus havia prometido, e como consequência, ficaram vagando pelo deserto por 40 anos. Essa passagem nos ensina sobre a importância da fé e da coragem. Quando somos confrontados com desafios, devemos escolher acreditar nas promessas de Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis. O pessimismo pode nos aprisionar em um ciclo de desespero, enquanto a fé nos leva a um lugar de esperança e liberdade. A morte de Moisés e a transição de liderança. Com o tempo, o povo chegou às portas da terra prometida. Moisés, no entanto, não poderia entrar. Em um ato de obediência a Deus, ele subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra que prometeu aos seus descendentes. Moisés teve a oportunidade de ver o cumprimento das promessas divinas, mas também foi lembrado de que sua missão estava chegando ao fim. A morte de Moisés foi um momento de luto, mas também de esperança. Ele havia cumprido seu chamado, e seu legado continuaria através de Josué, que foi escolhido para liderar o povo na conquista da terra prometida. A transição de liderança é uma parte vital de qualquer jornada. É um lembrete de que as gerações vêm e vão, mas os propósitos de Deus permanecem. Reflexões finais. A história de Moisés é uma rica tapeçaria de fé, desafio e redenção. Ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, a força da intercessão e a beleza da liderança servidora. Moisés não era apenas um líder, mas um amigo de Deus, um homem que caminhou com ele em momentos de alegria e angústia. Sua jornada nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a confiar em suas promessas, mesmo quando o caminho parece difícil. Além disso, a vida de Moisés nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas. Podemos nos identificar com seus momentos de dúvida, suas vitórias e suas derrotas. A mensagem central é que, assim como Deus estava com Moisés e seu povo, Ele também está conosco. Em cada desafio, em cada deserto, Ele nos guia e nos fornece o que precisamos. Portanto, ao pensarmos na história de Moisés, que possamos levar conosco as lições de fé, perseverança e a certeza de que, mesmo em tempos de incerteza, Deus nunca nos abandona. Ele é o Deus que vê, que ouve e que age em favor de seu povo. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela incrível história de Moisés, um líder que, guiado pela fé e pela obediência a Deus, enfrentou desafios inimagináveis e levou seu povo à liberdade. Desde a sua chamada singular no meio da sarça ardente até as montanhas de Sinai, Moisés não apenas conduziu os hebreus na travessia do deserto, mas também os ensinou sobre a importância da fé, da responsabilidade e do amor a Deus. Refletindo sobre sua vida, somos lembrados de que cada um de nós pode ser um agente de mudança, mesmo diante das dificuldades. Moisés nos mostrou que, com coragem e confiança em Deus, podemos superar obstáculos e cumprir nosso propósito. Assim como ele intercedeu por seu povo, somos chamados a sermos intercessores e a fazermos a diferença na vida dos outros. Que a história de Moisés inspire você a confiar nas promessas de Deus em sua própria jornada. Não importa o tamanho do deserto que você está atravessando, lembre-se de que você nunca está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, guiando e sustentando. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos que também possam se beneficiar dessas lições. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar histórias que moldaram a fé e a vida de milhões. Até lá!